Bom dia a todos! Bom dia, Dani, Rosana, Larissa. Bom dia a todos dia. que estão nos acompanhando aqui na TV7. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Olha. Que bom ter Maravilha. vocês aqui. Estamos iniciando um novo ciclo nesse programa dos domingos. Na semana passada, o Rossandro anunciou que a cada domingo nós vamos fazer um novo formato. Nós vamos ter uma pessoa agora fazendo essa intermediação, esse acolhimento, como ele já vinha fazendo. E hoje nós temos um tema muito, muito, muito especial. Eu sei que tem muita gente que estranhou, falou, como assim? Não é Dia das Mães ainda, nós vamos falar sobre mães? Vamos falar sobre mães. Sabe por quê? Porque todo Dia das Mães a gente escuta todo mundo falando também que todo dia é dia de mãe. E aí, ao longo do ano, a gente espera o próximo ano para fazer homenagem às mães novamente. E agora, a gente falou, não, a gente vai falar sobre mães agora em agosto. E essa ideia de falar sobre mães, porque toda vez que nós pensamos no domingo, toda vez que nós... quando eu penso no domingo, eu penso na minha mãe, eu penso nas mães, eu penso em família. E aí não existe um tema mais poderoso, eu não consigo imaginar um tema, um nome, uma palavra mais poderosa na nossa língua, em qualquer outra língua, que seja superior à mãe. E aqui, obviamente, eu estou falando só sobre as coisas que estão aqui na Terra e não falando de Deus, que é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, a inteligência suprema do universo. Então, pessoal, queria primeiro já dar um abraço para todo mundo que está nos assistindo agora online pela TV7, para todos aqueles canais que também retransmitem os nossos domingos e dar boas-vindas às nossas convidadas, porque vocês já viram, eu não sou mãe, eu sou filho ainda, mas nós temos 3 mães maravilhosas aqui que vão compartilhar conosco os seus pensamentos e as suas reflexões sobre esse tema maravilhoso. Afinal, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Está na obra de Chico Xavier, né, Dani? Com certeza, Jaime, mas eu quero te dizer uma coisa. Achei muito interessante a sua escolha acontecer em agosto. Eu fui uma das que, nossa, mas que interessante, no mês dos pais, né? E aí isso me traz essa certeza de que a mágica da vida só acontece no encontro entre a mulher e o homem. Então, se a mulher e o homem se encontram, né, e esse homem faz dessa mulher uma mãe, ela também faz dele um pai. Então, faz todo sentido você comemorar a maternidade no Dia dos Pais, porque uma mãe não se torna mãe sozinha. Ela só se torna mãe quando esse homem também comparece, né? E no encontro aí da vida, do casal, a gente percebe essa beleza daquela frase que às vezes é tão mal compreendida no Velho Testamento, quando se diz que de 2 carnes se fez uma, né? Sobre essa indissolubilidade do casamento, porque no filho, aquele casamento, se a gente parar para pensar bem, né, Jaime, ele sempre ele segue vida fora. Naquele filho, o encontro daquela mãe com aquele pai, das 2 carnes se faz uma. E nele, para sempre, aquele casamento existe e existirá. Então, eu penso que foi uma escolha muito feliz, a sua. E eu estou feliz de estar aqui. Obrigado, Dani. Rosana, Larissa, bom dia de novo, pessoal. Bom dia, querido. Nossa, muito bom a gente estar aqui. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo, a TV7. Jaime, o convite foi muito próprio, porque eu também posso conhecer agora, eu vou chamar de pessoalmente online, né? A Dani e a Larissa, porque a gente nunca fez uma live juntas, então são oportunidades muito grandes. Eu acho que a maternidade é uma luz na vida de todos nós, porque todos nós, a gente vem dessa luz. O homem ou a mulher, como estava dizendo a Dani, a gente é proveniente, né, dessa
possibilidade divina de estarmos aqui na matéria. Então, realmente, comemorar no mês de agosto, setembro, outubro, sempre vai ser algo próprio, né? Vai estar dentro dessa possibilidade da gente poder ter esse olhar do que representa uma terra. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu acompanhei, inclusive, comentávamos há pouco de uma live recente que teve com a Dani, com o Andrei Moreira, com o Rossandro. Eu fiquei muito feliz, estava assistindo, acho que um dia antes, eu não pude assistir ao vivo, e logo em seguida o Jaime entrou em contato, eu falei, nossa, muita sincronicidade, e esse tema realmente é muito importante. Eu fiquei pensando, né, quando o Jaime falou do tema, também dessa amplitude, porque a gente pode associar a maternidade mais diretamente a esse ato do gestar físico, mas sabemos que esse conceito pode ser também ampliado, né? A maternidade ou a maternagem, às vezes mesmo alguém que está nesse lugar de filho, pode em certos aspectos da vida exercer também esse lado da maternagem, às vezes com outras figuras familiares, às vezes no trabalho, na educação. Então, é certamente um tema que a gente precisa falar sempre, cada vez mais, com profundidade, porque temos muito a aprender. Não é à toa que todos nós temos a oportunidade de ser filhos, mesmo que de alguma forma pelos caminhos da vida a nossa mãe biológica não seja aquela que fez a maternagem conosco, mas alguma figura de certo fez, mesmo que com as condições que tinha, cada um sabe da sua própria história, mas alguém teve ali uma figura de maternidade, de cuidado, e a sociedade em que a gente vive precisa aprender muito com essa energia materna, com essa energia do cuidado, do acolhimento. Tem muito a ensinar a todos nós, principalmente àqueles que nessa oportunidade estão reencarnados como homens. Eu tenho um fato muito curioso que acontece, pessoal, nos romances espíritas, nos livros de contos, nas histórias, e eu vou usar agora as palavras de Humberto de Campos, do nosso irmão X, para falar sobre isso, nas tradições do mundo espiritual, inclusive em nosso lar, nós constatamos essa situação, de como as mães se aproximam de nós, do outro lado, na erraticidade, ou até aqui mesmo, quando o espírito está encarnado, tem sempre uma mãe no plano espiritual que está cuidando de nós. Tem sempre uma mãe para nos socorrer. É bem curioso, porque, em especial, quando você estuda Hermínio Miranda, e você vai ver todo aquele processo da técnica de dialogar com os espíritos que estão em sofrimento, que se chama doutrinação em alguns lugares, a gente vê que o momento emocionante, o momento de resgate, o momento de tocar o coração é um momento quando a mãe se aproxima. E aí no plano espiritual não é diferente. A gente viu isso em nosso lar, que André Luiz ficava procurando pela mãe dele, ela não estava, porque ele estava em outra esfera, e ela fez uma visita a ele, e a gente vê toda essa intervenção do plano espiritual por meio das mães, mostrando que a maternidade, ela não é só da terra, a maternidade não acontece só aqui, a maternidade ela prossegue mesmo depois da vida física. Isso também mostra, de certa forma, que existe uma evolução espiritual nas mulheres maior do que em nós homens, porque eu não consigo recordar lá do evento que aconteceu em algum livro muito famoso que eu tenha lido, que fala, não, peraí que a gente vai chamar o seu pai aqui para poder te explicar as coisas. Sempre a mãe é que aparece para poder tocar o coração. Isso aconteceu também, tem uma passagem muito poderosa, emocionante, que acontece no Obreiros da Vida Eterna, que é o livro que eu estou estudando lá na Rede Amigo Espírita, quando o ex-padre, assim, muito endurecido, ele não consegue avançar de jeito nenhum, apesar de todo o esforço que o plano espiritual tenta para sensibilizá-lo, mas aí, quando aparece a mãe, acontece. Um outro caso só, antes de eu pedir para vocês falarem um pouco sobre isso, é o caso lá do Divaldo, do filme do Divaldo, né, Dani? Você vai lembrar bem que a Dani, para quem não sabe,
a pessoa, é a autora que escreveu o livro sobre os bastidores do livro do Divaldo, do filme do Divaldo, né? Divaldo Mensageiro da Paz, que, por sinal, está disponível no Telecine para ser visto. Eu não canso de ver aquele filme. E aí, quando o Máscara de Ferro, que é aquele espírito que acompanha o Divaldo há muito tempo, que é o obsessor dele, não dá paz a ele, tenta fazer de todo jeito com que a vida dele se transforme em situações delicadas, só consegue efetivamente aplicar o perdão, só consegue acolher aquela amizade, aquele amor que Divaldo emanava para ele, quando Divaldo recebe a mãe dele como sua filha legítima. Então você vê que até ali a mãe, que já não era mais a mãe, já se tornava um bebê que estava voltando, mas que tinha uma ligação com aquele espírito, libertou aquela criatura do ódio que aprendia a Divaldo. É muito lindo isso, né? É muito lindo, sim. Eu acho que essa possibilidade de conexão que a gente faz com a vida através, né, a maternidade sendo esse vínculo da fecundação, essa possibilidade dessa junção masculino e feminino nesse ato, né, da fecundação, germina ali uma força, uma energia que a gente vem trazendo dos ancestrais, né? A gente vem trazendo como uma possibilidade e fica como essa representação. Hoje de manhã, é até interessante, um pouquinho antes da gente começar, eu estava conversando com minha mãe, a gente sempre teve o costume de falar domingo de manhã, e a gente quebrou um pouco esse ritmo, porque é o horário que eu ia para o centro, e agora tudo fechou, né? E às vezes a gente conversa ainda domingo de manhã, e eu estava dizendo isso a ela, dessa força, né, que eu sinto, que vem daquilo que eu sou, mas dessa linhagem do que vem dela, do que vem da minha avó, do que vem da minha bisavó, essa força que ela não é perceptível a olho nu, ela não é comentada, mas se ela bem aproveitada, nós sentimos essa força de vários que estão atrás de nós, né? A constelação traz isso, e isso para mim é um momento de realidade. Então, quando a pessoa está naquele momento difícil, como no caso, no obreiro, em várias questões que os livros mostram, que a mãe tem que ser chamada, porque esse amor é mais genuíno, a gente já vê isso também no Mensageiros, aparece em outros lugares, a gente vai ter essa percepção que a pessoa está conectando com essa força divina, né, com essa força divina que existe dentro de nós, através da representação mãe. Eu sinto assim. Eu sempre lembro com muita emoção, né, dessa série toda aí de André Luiz, né, em diversos momentos também na vivência, na mesa mediúnica. Eu tive essa experiência por 10 anos e realmente é aquele momento onde, né, o espírito se sente tocado profundamente, ele se sente acolhido, porque o que é, né, a mãe? Aquele calorzinho, aqueles 9 meses no útero. Você imagina a força que tem para um espírito ainda está se descobrindo como vida, como potência, daquela expressão já desde que ele se encontra sendo aquela poeirinha cósmica no momento da concepção, e aquilo vai evoluindo, e ele ouvindo aquele tamborzinho, né, tum, 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 ele ouvindo essa voz, ele recebendo todo o cuidado, ele recebendo todo o sustento, né? Então a mãe, ela é esse começo e o fim, porque se você parar para pensar na representação do que é o planeta Terra para nós, que é essa mãe divina, a mãe natureza, a mãe vida, expressa aqui nas leis da natureza, expressando na matéria as ordens de Deus, as leis naturais que o Pai, né, nos envia, e materializando aqui na Terra essa expressão, a gente pensar que a gente nasce de um útero e depois, quando a gente morre, a gente volta para o pó, volta para o colo da Terra. Eu sempre me lembro com muita emoção daquele filme Avatar, não sei se vocês já assistiram, na hora em que eles vão enterrar uma pessoa, eles depositam, né, o corpo daquela pessoa que já é mais anciã, com todo cuidado, como se fosse uma semente,
sendo plantada, né, na terra e devolvida para a mãe amorosamente, como se fosse retornando para um útero da terra, né? E aí ele se vê ali com a possibilidade, aquilo que morre germina, se transforma, né? Então, se eu consigo perceber a terra como esse ente feminino, o meio ambiente, essa mãe carinhosa que nos recebe para essa experiência material também, a gente percebe o quanto essa força desse feminino faz uma tremenda diferença nas nossas vidas, né? E nos acolhe. Então, naquele momento do resgate espiritual, o que é essa energia que você está falando, Jaime? É aquela energia de colo, né? De abraço, de aconchego, daquele cheirinho do leite materno, daquele calorzinho, né? Então, é aquele momento em que o espírito que está mais, né, resistente, mais sofrido, ele se rende, né? É esse descanso de quando você adormece mamando, né? Aí você vai e relaxa naquele colo. É realmente algo incomparável, essa energia do materno, né? Eu me recordei de uma frase que está numa dessas obras também de André Luiz, citadas pelo Jaime. Eu não lembro se é o Calderaro, é um dos instrutores, que está numa situação dessas assim complicada, que ninguém ali conseguia resolver a situação, e ele diz assim, esse tipo de situação a gente vai precisar de um coração que muito ama. E aí vem, não lembro se é a Narcisa, alguma coisa assim, uma dessas, né, benfeitoras. E eu fiquei aqui pensando, uma vez eu estava conversando com Maíse Braga, que vocês devem conhecer, lá de Brasília, e a gente estava falando sobre esse tema. E ela contou de uma conversa dela com o Chico, em que o Chico disse assim, o Emmanuel sempre diz que quando o espírito está numa determinada fase da trajetória espiritual, em que ele já foi muito tomado pelo orgulho, pela vaidade, pela fome de poder, ele então se decide a vir na experiência feminina, porque por conta da estrutura que a gente vive, né, da forma como a nossa sociedade foi, é nessa experiência que ele vai precisar, esse ser que veio ali de várias experiências, né, querendo vencer sempre, querendo ser o melhor, querendo ter o poder, ele vai experimentar pela conjuntura social a oportunidade de entender a essência do que é servir, do que é ter um amor abnegado, absolutamente desinteressado, exatamente pela experiência da maternidade. E aí eu fiquei pensando, né? Pensando nessa frase do Chico, pensando nesses relatos que a gente escuta, imaginando inclusive que as datas em que houve essa psicografia do Chico, então assim, se a gente imaginar a data da psicografia e a data do acontecimento é mais antigo ainda, então eram ali mulheres também que viveram numa estrutura social em que tinham ainda menos espaço, no trabalho, nas oportunidades lá fora, e que precisavam mesmo ficar muito recolhidas, muito devotadas. Então, esses relatos, além de tudo isso que a gente sabe dessa ligação do filho com a mãe, dessa questão mais biológica, mas retratam também uma questão social. Quando o homem estava muito mais lá fora, o lugar que ele tinha na sociedade, o lugar que era destinado a ele, era esse lugar do externo, do trazer as coisas para casa, da proteção. Não havia, ainda temos dificuldades com isso, mas claro que era muito mais. Não havia a valorização desse lugar da paternidade com uma proximidade mais afetiva, como hoje há mais espaço para isso. Então, essa ligação do colo, do afeto, ficava muito circunscrita à maternidade. Então, esses espíritos, ainda hoje, mas lá atrás, com certeza de forma muito maior, tinham essa referência, né, do colo, de quem vai me salvar, qual que é a minha referência de cuidado, de aconchego, muito voltadas à maternidade. Eu fico imaginando que eu também participei de várias experiências mediúnicas muito emocionantes, em que a gente às vezes escutava aquele espírito tão endurecido, e eu que ficava ali só escutando, estava na época da juventude espírita, eu falava, meu Deus, esse aí não tem solução.
porque era reunião após reunião e o espírito ameaçando todo mundo da reunião, que ia fazer, que ia acontecer, não podia falar no nome de Jesus, que ele ficava ainda mais revoltado e de repente chegava ali através de outro médium uma voz doce que às vezes começava. Eu lembro de uma vez que o espírito que veio através de outro médium, que era a mãe daquele que estava reunião após reunião tão endurecido, começou a cantar uma música que parecia ser, não sei nem que idioma que era aquele. A gente não entendeu a música, mas pelo tom a gente percebeu que era uma canção de niná. E a sensação que vinha é como se uma carapaça, naquele momento, saísse assim daquele espírito tão endurecido que talvez estivesse ali há décadas e décadas alimentando aquela raiva, alimentando aquela vingança. E com aquela canção de niná, que a gente não sabe nem de, assim, a que reencarnação daquele espírito, né? Porque não necessariamente foi a última, mas aquilo estava gravado de tal forma ali nos escaninhos daquela alma que foi o necessário, foi o suficiente para que aquilo que através de muita fala, de muita conversa, não estava surtindo efeito, através daquela intervenção, o espírito foi enfim acessado. Então eu fico imaginando também que à medida que a nossa estrutura social se modifica, os homens vão tendo também mais possibilidades de ser essa figura também. Porque se antes, necessariamente, como disse o Chico, precisaria estar na figura feminina para que pudesse fazer esse equilíbrio entre o fazer, o acontecer, a potência realizadora e o servir e trabalhar essa humildade, eu acredito que as transformações sociais no futuro vão também nos permitindo que em reuniões mediúnicas posteriores seja o pai que possa também cantar essa música de niná e ser ali uma referência de acolhimento para esse filho. Isso é bem emocionante, Larissa, que eu lembro que da primeira vez que eu morei nos Estados Unidos, era vizinho da Rosana de Rosa, pelo menos eu morava em Fort Lauderdale, né? Você mora em Boca Raton, né, Rosana? Eu morei 12 anos em Fort Lauderdale, agora eu moro em Pampano, são 6 milhas de Fort Lauderdale. Eu conheço bastante, e eu lembro que eu estava, gente, às vezes a gente mora fora e dá uma saudade enorme de quem está longe, é muito normal, todo mundo sabe disso, mas era Natal, eu estava muito triste nessa ocasião, era o segundo Natal que eu passava nos Estados Unidos, eu estava muito, muito triste, não estava num dia bom, e eu lembro que eu estava indo ao banco, o banco era drive-thru, né? Você entra pelo banco lá com o carro e faz tudo, não precisa descer. E aí eu lembro, a Larissa estava falando aí, eu lembrei exatamente da situação, da cena. Eu parei o carro, quando eu parei o carro, aí veio a voz da minha mãe na minha cabeça, cantando uma música de Natal, que é a música Como é que Papai Noel não esquece de ninguém, seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. E veio a voz da minha mãe na minha cabeça naquela hora cantando essa música, e eu comecei a refletir ali sobre a letra, e disse, meu Deus, quantas e quantas noites e dias a minha mãe cantou essa música, e de alguma forma aquela tristeza resgatava aquela emoção, eu senti automaticamente, eu senti um conforto no meu coração, e aí eu sei exatamente do que a Larissa está falando, porque veio essa música de Natal, que eu amo música de Natal, adoro todas as músicas de Natal, mas a minha mãe cantando, a voz dela cantando na minha cabeça, me trouxe um conforto muito grande, uma alegria, mesmo longe, mesmo não sabendo exatamente quando voltaria para casa, quando voltaria para o Brasil, estando com saudade, eu escutei aquela voz e o meu coração se encheu de alegria. E aí, uma outra coisa que eu estava lembrando aqui agora, é que é muito comum você estar viajando ou você estar em lugares assim especiais. E isso não precisa ser lugares sofisticados, não. Outro dia eu estava com a Catarina, na 25 de março, a gente estava na loja de departamento assim um pouco grande. E aí a gente via um casal, e aí a esposa falava para o marido,
Ah, sua mãe ia adorar isso aqui. Então, se vocês prestarem atenção, museus, lojas assim com coisas fofas, ou qualquer coisa, não importa, lugares especiais, não importa que lugar especial é esse. Se você for prestar atenção, você certamente foi surpreendido com uma frasezinha de alguém dizendo assim: sua mãe ia adorar estar aqui, sua mãe ia adorar conhecer esse lugar. Isso mostra o quanto a lembrança da mãe enche o nosso coração de consideração também. Tem uma frase, né, um pensamento da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. É profundamente tocante quando a gente pensa sobre essa entrega que a mãe proporciona, né, Rosana? Eu acho que ela traz, Jair, eu estava fazendo essa ponte entre o que a Larissa falou e o que você estava dizendo, ela traz essa essência de amor que há em nós, né? Nós somos uma fagulha divina, fomos criados, né? Estamos vindo nessa trajetória evolutiva há quantos milênios, mas essa conexão com esse amor divino, esse amor de Deus em nós, ela é representada muitas vezes através da mãe. Então é como se a gente, nesse momento, entrasse em contato. Eu vejo, através do meu trabalho, quando eu atendo as pessoas que vivem essa desconexão, por exemplo, uma grande crítica à mãe, uma grande crítica ao que receberam, achando sempre que a mãe deveria ter dado mais, ou, né? Então eu vejo que essa desconexão com o materno, que desconexão eu quero dizer esse olhar, um olhar diferente para o materno, que não é o de gratidão, como isso gera essa desconexão. Então, a pessoa ela fica fora dessa ligação com ela mesma. É como se o auto-amor fosse muito complexo de ser instituído quando você não faz essa ligação com o materno. Então, isso para mim, assim, fica muito claro. Tanto que um dos primeiros trabalhos que eu vou fazer com aquela pessoa é justamente colaborar na reconexão. Porque na hora que ela se conecta, é como se ela estivesse entrando em contato com esse mundo interno dela. É como não, é o que ela está fazendo. E esse mundo interno, quem mora dentro dele? O Criador. Então, a mãe faz essa ponte, né? Eu sempre digo que o materno é um presente de Deus, por isso que eu acho que é uma luz na nossa vida, porque é como se ele estivesse dizendo: olha, eu vou entregar, através da maternidade, esse espírito para você dar uma ajuda, para você educar, para você cuidar, para você ninar, para você fazer tudo isso que está disponível dentro de você, que foi colocado, né, como um ser que você é, a serviço do outro. Então, quando a gente entra em contato com o materno, eu penso também que a gente entra em contato com os outros, porque materno é generosidade. Materno cabe todo mundo, né? Domingo, como você disse, também sempre foi assim para nós, aquela macarronada, né? Nós somos famílias italianas, então aquela coisa de união, de fartura. Na casa de minha avó sempre foi fartura, apesar de não ser uma condição financeira excelente, mas a fartura era excelente, sempre outras pessoas podiam chegar. Então, quando você entra em conexão com o materno, você entra em conexão com o outro, você entra em conexão com a sua generosidade. Eu acho que é mais profundo. Então, se alguém aqui está nos assistindo tem alguma questão com o materno, alguma crítica, reveja hoje, porque essa força você só vai poder conectar sua com você mesmo se você se alinhar com essa força do materno. Dani, oi, Dani, deixa eu só deixa eu falar, só que eu tenho um comentário aqui que eu queria depois pedir para você também falar sobre ele. O Werner Ivan,
Werner, Ivan. Ele falou assim: eu devo ser muito atrasado ainda, pois me emociono com a lembrança do meu pai, do mesmo modo da lembrança da minha mãe. Assim, não entendo essa exaltação díspare. Eu acho que é um bom ponto também para depois você comentar sobre essa questão do filho do pai, filho da mãe. Eu acho que dá uma boa conexão aí para explicar. Ô Ivan, vou chamar de Ivan, fica tranquilo que está alinhadíssimo isso também, tá? Eu vou pedir para a Dani depois falar um pouco sobre isso. Eu não sei se o Werner estava aqui justamente no início da live, quando eu disse que a vida só acontece no encontro de duas carnes que se fazem uma, né? A mágica só acontece no encontro do feminino com o masculino. E eu tenho feito estudos bem aprofundados também, ultimamente, do entendimento dessas forças em nós, porque tanto mulheres quanto homens, nós temos, né, essas duas polaridades dentro de nós, a força do feminino, a força do masculino. E se o feminino em mim está adoecido, eu tenho todas as consequências disso. Se o masculino que me habita também está adoecido, eu tenho todas as consequências disso. Assim como os homens, né? Então, hoje, Werner, o tema é mãe, e aí isso já nos convida, Jaime, para fazer um próximo só sobre os pares, né? Porque na próxima semana com o Otávio. Pronto. Aí, então tá vindo, Werner, mas o que acontece? Até no estudo das constelações familiares, eu peço uma licença poética para trazer um pouquinho aqui para esse ambiente nosso espírita, esse estudo, que ele é muito, muito interessante, porque eu sinto que o estudo das constelações familiares é um estudo das leis naturais, que a gente estuda também no Livro dos Espíritos, que são as leis naturais que regem os relacionamentos. Então, de fato, a vida, ela se faz nesse encontro desses dois elementos, mas ela começa na mãe, que fica ali naquele forninho por 9 meses. Então, a primeira conexão, tanto de mulheres quanto homens, o primeiro grande amor, né, é com a mãe. Não que ele seja mais importante do que a conexão com o pai, mas ele começa ali, né? E em seguida, quando a gente vai movendo assim a compreensão ao longo da vida e o psiquismo vai amadurecendo, a criança ela precisa passar um bom tempo depois lá dos 7 anos na esfera também psíquica do pai, mesmo que seja uma ausência desse pai, o que for aquilo, está ali determinando uma série de caminhos que a gente sabe que também reencarnatórios, não só do ponto de vista psíquico, a gente tem aquela vida não por acaso, né? E aí, isso se completa com essas duas polaridades, com esses dois elementos. E o que eu sinto, que a Rosana falou, que eu considero muitíssimo importante, e que nem sempre é fácil, né, meu povo? Porque, às vezes, a gente vem numa família em que a lida com aquela mãe é extremamente complexa, em que é uma mãe que às vezes não pôde estar presente, às vezes é uma mãe que esteve adoecida, às vezes é uma mãe que faleceu, às vezes é uma mãe que não, né, que não teve um amparo também da onde veio, e vem com muita dor, vem com muita carga e estabelece uma relação de muita crítica, de muita violência com os filhos. Então, assim, eu escuto isso recorrentemente, as pessoas falando assim, vocês exaltam a mãe, vocês exaltam a mãe. Agora, como espíritas que somos, nós não podemos nos furtar da responsabilidade da gente entender, né, que a gente vem com a mãe e o pai, que o nosso espírito precisou para poder trazer à tona os nossos conteúdos, que a gente pudesse, como indivíduos, como esse terceiro elemento que surge do encontro da mulher com o homem, desenvolver a nossa caminhada espiritual. E algumas vezes isso envolve situações, sim, de muita dor. E eu tenho um trabalho, Rosana e Larissa, que eu desenvolvi um caminho terapêutico que eu desenvolvi eu comigo mesma, né, que se chama Abraço à Sombra. Quem abraça a sombra? É a luz em mim. E o abraço à sombra é não negar a dor que eu vivo, não negar o sofrimento dos fatos que a minha vida trouxe para mim, né? Agora, o que é mais lindo é a gente perceber, e a junção dessa compreensão com o espiritismo e com o entendimento da imortalidade da alma, é que conforme a gente vai olhando um pouquinho mais
para aquela mãe que às vezes, né, vem num pacotezinho misterioso que a gente fala, nossa, mas como que eu posso olhar com toda essa ternura que vocês estão falando para minha mãe? E quanto mais a gente olha, quanto mais a gente elabora, a gente vai vendo que simplesmente era um presente que estava um pouquinho mais embrulhado. Aí você tem que desembrulhar um pouquinho mais e atravessar. E aí você encontra que no final das contas, né, eu só estou viva e vivendo toda essa experiência de evolução porque essa mãe disse sim. Tem uma história, eu peço licença também só para repetir, essa história eu falei naquela live com o Rossandro e com o Andrei, né, de uma colega minha que faz constelações familiares, a Marilise Einsfeld, ela faz constelações familiares em presídios femininos, com mães, muitas mães que tiveram que entregar seus filhos em adoção, né, por conta de todas as circunstâncias. E ela perguntava ali pelas tantas, né, e essa mãe, ela ama esse filho? Ela ama esse filho quando ela entrega em adoção? E uma das detentas, né, encostou assim para trás e fez assim, fez o sinal da barriga e falou, ama. Ou seja, ela foi até onde ela pôde, ela foi até onde ela conseguiu, né? E de alguma maneira, aquela entrega que a gente não sabe quanto custou para ela, né? É um ato que a gente, às vezes, não consegue perceber o amor que está ali movendo. E se a gente conseguir, né, sustentar o evangelho no nosso olhar, sustentar aquele olhar que Jesus lançou sobre tantos doentes pelo caminho, sobre tantas situações intrincadas, misteriosas e complexas, e atravessar, eu vejo o amor, eu vejo o evangelho, eu vejo o copo cheio, aí eu consigo só disso, só de ter o dom da vida, só de ter nascido, restabelecer essa conexão que a Rosana estava falando, e me sentir profundamente agradecida àquela mulher, que no final das contas foi até onde pôde, me disse sim, e eu estou viva e usufruindo de qualquer átimo de instante, qualquer respiração, porque ela disse sim. Porque o sim prevaleceu. Ah, minha mãe quase abortou, tudo bem, nós somos humanas, a gente pode ter pensado, talvez, será que eu consigo ter esse filho agora? Será que eu não consigo? Eu consigo olhar que o sim prevaleceu? Eu consigo olhar para esse cheio e ao invés de olhar tanto para a morte, tanto para o não, tanto para a indecisão, eu consigo olhar para o cheio, para o sim, né? Que ele prevaleceu e eu nasci. Só por isso, minha gente, nós todos podemos agradecer a nossa mãe. Isso me conectou também a gente do projeto Acolher Perdas e Luta. A gente passa muito por situações de pessoas com perda gestacional, neonatal, circunstâncias que a pessoa fica com muito pouco tempo. Eu mesma vivi um caso desse. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de validar que esse processo de 6 semanas, 3 meses, 6 meses, que isso não é a maternidade, né? Que a pessoa, poxa, não teve o neném no braço. Então, a gente acolhe mães que sentem essa dor da falta de validação, de que naquele período, né? Porque na hora que você sabe que você está com aquela semente de amor dentro de você, você é mãe. E está acionado em você, no seu psiquismo, esse desejo de amar. Então, mesmo para aquelas pessoas que não puderam levar a gestação até o final por algum motivo de saúde, ou até por uma decisão, como a Dani disse, uma decisão humana, que a pessoa achou que não era o momento, não tinha idade, não tinha condições, os pequenos períodos, a gente sabe, dentro dos estudos, o quanto no processo reencarnatório é válido para o espírito aquele período gestacional, mesmo que a gestação, por algum motivo, possa ter sido interrompida em função de da mãe não ter passado bem fisicamente, aquele filho tenha falecido. Muitos casos de estudos, a gente vai ver que o espírito primeiro precisa daquele período gestacional para que possa recompor seu perispírito, para que possa dar uma nova condição para que ele volte depois, que muitas vezes essa repetição, ela é inclusive muito próxima, a gente vai ver isso na literatura, principalmente na obra de André Luiz, isso é muito descortinado, e ele precisa daquele período. E às vezes ele volta depois, através daquela mesma mãe, às vezes através de uma outra mãe, mas a mãe fez o período necessário para poder ajudar e acolher. A mesma coisa eu penso para aquela mãe que entrega,
que, como a Dani disse, de repente a pessoa não está... Nossa, Dani, eu já estou de Dani, né? Você viu que eu fico... Pode chamar, tá ótimo. É terrível. Já estamos de roupa. É isso, aqui todo mundo me chama de Rô. Então eu fico pensando, a gente sair desse lugar de julgamento e pensar que você deve ter que ter muita coragem para entregar um filho. Né? Um filho, não só uma mulher que está na prisão, porque aí é uma entrega obrigatória, vamos dizer, mas para uma mulher que, de repente, não se sente em condição e precisa entregar. Isso é uma dor muito grande que fica na alma dessa pessoa. Então, eu acho que... e outra coisa também que eu gostaria de dizer, em função desse comentário também que nosso amigo deixou aqui na internet, que nós, espíritos, não temos sexo, né? Então, nós temos ativados em nós, em algum momento a gente tem esse psiquismo feminino que vem e traz toda essa reminiscência, né, vamos dizer, de experiências que vai poder ligar nesse momento ao masculino ou ao feminino, mas, na verdade, isso é alternado. Em alguma vida a gente vem com um psiquismo feminino mais, vamos dizer, elaborado, e outras vezes o masculino. Então, para mim, a consideração materna e paterna, como disse a Dani no começo, é uma representação que precisa de dois. Então, não tem enaltecer um lado ou outro, e sim a gente ter a percepção que é juntos, né? Porque Jung vai trazer essa proposta, dessa união, né, desse masculino e feminino, para que a gente seja um, né? Só que as experiências, elas vão sendo alternadas. Então, de qualquer forma, o homem também pode trazer, né, esse psiquismo masculino ou feminino dentro de uma própria vida masculina, como a Larissa estava dizendo. E eu penso que hoje em dia nós estamos caminhando para isso, para essa fusão, essa integração, para que ambos os sexos possam se utilizar dessas grandes forças que o masculino e o feminino, ou o pai e a mãe, têm como experiência do espírito dentro. Eu acho que essa é a proposta que está chegando já, né, já há algum tempo. Muito boa, por sinal. Eu peço licença rapidinho, Larissa, eu sei que só vejo de comentar, mas teve uma coisa que a Rosana falou, e que assim, Rosana, eu sempre penso que essas lives, né, a gente vem para ser tratado. Quando a gente vai para a mesa mediúnica, a gente fica pensando, eu vou lá para auxiliar os espíritos. Não, a gente está lá para a gente se tratar, né? E eu sei que vocês sabem e sentem o mesmo que eu, porque, assim, essa semana eu tive um bebê, meu segundo bebê, que faleceu, né? E eu fui parar no espiritismo por conta disso, por conta de um processo obsessivo que foi lá em 2010, eu quase morri nesse processo dessa perda desse bebê, porque foi uma tubária, eu estava grávida de trigêmeos, ao mesmo tempo de uma gemelar, então tiveram que me abrir para tirar esse segundo bebê, e eu voltei disso com o meu perispírito de uma forma tal que a mediunidade eclodiu violentamente. A minha formação era jornalismo científico, meu marido também, né, cientista da computação, daqueles que lê a Nature todo dia, aquela coisa assim, duas portas, né, e a mediunidade eclodindo e tal. E eu fui parar no espiritismo por conta dessa vivência com esse segundo bebê, que não pôde ficar, né, que seguiu o seu caminho, só que ele ficou, eu não tinha conseguido até muito recentemente colocar o peso certo, porque tinha o peso, sim, do luto, que você sabe melhor do que ninguém, que a gente não pode negar, mas tem o peso da vida, daqueles 2 meses que ele ficou e do caminho que isso abriu para mim. E eu nunca olhei com a mesma energia, a mesma devida energia para a vida que durou aqueles 2 meses dentro de mim, sabe? Então, assim, a gente consegue olhar para esse cheio, eu volto nisso, porque logo em seguida que eu falei, você já trazer o meu tema na minha terapia dessa semana, eu falei, bom, as coisas não são por acaso. E, assim, sintonia, hein? Ser mãe, gente, ser mãe, basta uma semana grávida. Um dia, um átimo de instante, né? E quando que isso acontece? Quando eu me entrego para um homem. Quando eu me entrego para um homem, a mulher diz sim para o homem, é aí que a coisa acontece, né? Então, que a gente possa olhar, que é justamente na arte desse encontro, né, desse incômodo aí que o Werner trouxe, você tem toda a razão, Werner, que a vida acontece e que a gente possa olhar para a beleza que vem disso, né, desse encontro, e cada segundo vale. Eu fiquei Larissa, pensando...
Oi, Larissa. Eu queria só falar uma coisinha do tempo. Pode falar, Jair. Não, tá. Eu vou passar só para você, porque antes eu queria fazer uma coisa que o Rossandro tem feito muito e tem pedido a gente para fazer, que é para pedir para todo mundo que estiver online, pessoal, compartilhem essa live com seus amigos agora, curtam aqui embaixo da TV7, onde estiverem assistindo, porque é muito importante para os algoritmos das redes sociais, do YouTube, para dar relevância a esse conteúdo, para que ele chegue em mais pessoas, que todo mundo curta e compartilha. Como ele fala, né? Não é uma questão de audiência, não é nada disso. É que é importante que nós façamos essa multiplicação para poder os robozinhos das redes sociais entenderem que esse vídeo precisa chegar a mais pessoas. Perdão, Larissa, mais uma vez, agora a palavra é toda sua. Tranquilo. Eu fiquei pensando nesse ponto do tempo, né? E como, do lugar de filho, a gente acha que sabe o que recebeu. A gente acha que sabe o que a nossa mãe nos deu, o que a figura de cuidado ou de maternagem que tivemos nos deu. E eu só fui entender um pouco melhor, né? Não completamente, mas um pouquinho melhor, como é tão diferente esse ângulo do filho e da mãe depois que a Marina nasceu. Me permitam também contar uma história que faz parte da minha família. Eu sou aquela raspa do tacho, né? A filha ali mais nova. Meu pai, ele já tinha 3 filhos, ele ficou viúvo porque quando essa primeira esposa faleceu, os filhos eram crianças, assim, uma escadinha de 7, 9, 10 anos. Logo depois, um ano depois, ele casou com a minha mãe, teve o meu irmão, e só 9 anos depois que eu cheguei. Então eu cheguei já assim, bastante, já tinha muita coisa acontecido, né? Mas do ângulo que eu enxergava toda essa história, escutando, né, as pessoas contando essa história, da minha perspectiva eu pensava assim, nossa, que difícil para os meus irmãos, para os meus 3 primeiros irmãos. Na minha perspectiva era assim, eles quase não tiveram mãe. Porque eu pensava, digamos, quando eu estava lá com 7, depois quando eu estava com 9, quando eu estava com 10, eu pensava, meu Deus, imagina ficar sem a minha mãe agora. Era o que eu imaginava que eles tinham passado, e eles estavam no acidente. Então eu pensava sempre em tudo aquilo que eles tinham vivenciado, e depois ter esse cuidado de uma outra pessoa, mas sem a mãe biológica, que muito cuidou deles, que eles muito amaram. Então essa era a minha perspectiva. E a dor que eu escutava deles, as histórias que eu escutava, reforçavam em mim a sensação assim, eles praticamente não tiveram mãe. E aí, muito tempo depois, a minha filha agora está com 3 anos, a Marina. Quando a Marina estava assim, ainda com 1 aninho praticamente, eu comecei a repensar essa história. E aí um dia eu falei assim, meu Deus, olha tudo o que eu já ofereci para a Marina, ela só tem 1 ano nessa época, né? E eu pensei, quanto amor eu já ofereci a Marina. Quanto de mim eu já ofereci a Marina. Se eu falecesse, se eu desencarnasse hoje, ela talvez não fizesse ideia, mas eu sei tudo o que eu já ofereci a ela. Enquanto ela estava na minha barriga, quantas coisas eu precisei abdicar, até por ter sido uma gestação tão complexa, quanto fisicamente, né, eu precisei doar, afetivamente, espiritualmente, para que ela estivesse aqui. E psicologicamente, a gente sabe da importância desse reservatório de amor que é feito nesses primeiros anos, que talvez seja a base de tudo o que vem depois. E olha como é interessante, como a experiência da maternagem é realmente uma experiência de abnegação, porque essa parte mais profunda que vai permitir a esse ser criar raízes, desenvolver a sua autoestima, se sentir amado, se sentir cuidado, se sentir importante, pertencente à vida, é uma parte que ele não vai lembrar. E que talvez ele diga assim, minha mãe não me deu nada, porque o que eu me lembro é minha mãe trabalhando. Eu não lembro a minha mãe brincando comigo, eu não lembro... Por quê? Porque essa parte, talvez aquela parte que a mãe não estava trabalhando, ou que a mãe estava trabalhando e com o filho no colo, na quarentena, lá no computador e amamentando, como tantas mães têm feito, o filho ele não está sendo uma testemunha consciente de tudo isso que ele está recebendo.
E hoje a minha filha está com 3 anos. E um dia desses eu conversava com a minha irmã, que é fruto desse primeiro casamento do meu pai, que perdeu a mãe tão cedo. E aí a gente estava conversando sobre o tema adoção. Ela é 20 anos mais velha que eu, e aí a gente conversando essa questão de até que idade eu adoto, mas aí será que eu não vou estar com uma idade avançada e filho pequeno? E aí, se ela falasse comigo antes da Marina, minha perspectiva era uma. E hoje a minha perspectiva é outra. Eu falei, minha irmã, para um ser que não conheceu ainda o amor, 3 anos que você ofereça de um amor legítimo, de um amor maduro, de um amor que cuida, que ergue esse ser, isso transforma não só a vida material desse ser, isso transforma a vida do espírito. Porque as marcas, os registros do amor, são aquela vida em abundância que Jesus nos veio dar. Eles ficam para sempre. Esses registros de um amor verdadeiro, por mais que a memória não consiga resgatar e ele dizer, foi aquele dia que minha mãe fez isso, mas está lá o registro. E isso, gente, ninguém tira de nós. Nem mesmo o véu do esquecimento que vem através das reencarnações, isso não tira de nós. A gente pode não saber o porquê, não saber explicar, não lembrar conscientemente, mas eu posso dizer, a Marina hoje tem 3 anos e eu tenho plena consciência de que se hoje eu não estivesse mais aqui, ela precisasse seguir nessa existência sem a mãe biológica, o que eu já ofertei a esse reservatório até hoje, eu sei que fica para sempre. Então eu acho que é importante a gente pensar nisso também, da perspectiva do filho, porque isso me fez pensar, meu Deus, quanta coisa eu ainda tenho a ser grata à minha mãe que eu nem me lembro, que eu nem sei que ela fez, mas que hoje, para que eu tenha essa estrutura emocional, para que eu tenha condições de ofertar isso à minha filha, é porque eu recebi dela. Então eu pensei também um pouco nessa relatividade do tempo, da perspectiva da mãe e da perspectiva do filho. Eu fiquei te ouvindo e pensei numa palavra. Essa fala que você está fazendo, se a pessoa entra nessa consciência, essa fala ela é libertadora, não tem outro nome. É libertador a pessoa ganhar essa nova visão perante a vida, porque ela vai seguir, não mais agarrada no que o pai ou a mãe não fizeram, mas ela vai seguir com aquilo que ela absorveu, que ela não tem a memória, como você disse, talvez, mas ela sente, de alguma forma isso alimenta. Essa fala ela é libertadora, é assim que eu olharia, né? Eu acho que é assim que a gente tem que olhar. É muito lindo. Pessoal, quem chegou agora, só para atualizar aí quem está na nossa live, a gente está conversando aqui com a Daniela Migliari, que é autora do Abraço à Sombra, né, Dani? É um livro incrível, quem ainda não conhece, vale a pena, dê um Google aí, é um livro maravilhoso. Foi autora também do livro Divaldo, Mensageiro da Paz, que é os bastidores do filme, o Abraço à Sombra aí, é um livro maravilhoso. Para mim, é uma das maiores especialistas em constelação familiar do Brasil. Estudou direto lá na fonte com a Alemanha. É a minha fonte, então ela pode dizer, não sou Jaime, nem rejeitar, mas para mim é. A Rosana de Rosa também, que é uma grande amiga, ela tem um trabalho incrível que cuida das mães que sofreram luto, né, Rosana? Um trabalho lindo, maravilhoso. Também é uma pensadora. Não só das mães, qualquer luto. Todo mundo, né? Todos os e ela, a Rosana é uma pensadora também, tem um trabalho no mundo digital maravilhoso. Quem quiser conhecer mais o trabalho dela, vai lá no Instagram, no YouTube, faz um trabalho incrível, tem um conteúdo muito profundo. Quem está aqui já deve ter percebido isso. E a Larissa Chaves, que é psicóloga, também educadora parental, escritora, educadora, são pessoas aqui maravilhosas que eu tive a alegria de me conectar, 2 delas pelo Rossandro, que é a Dani e a Rosana, e a Larissa depois por meio das plataformas digitais, que a gente fez um trabalho junto, se conectou imediatamente, como vocês estão vendo, são pessoas assim incríveis. E pessoal, eu queria
mudar um pouco aqui o leme para a gente falar um pouco sobre os exageros das mães, que é um tema assim importante que a gente precisa falar, e eu queria trazer duas coisas aqui para vocês comentarem. Primeiro, é aquela história lá que tem no Boa Nova, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é do Humberto de Campos, que é um livro incrível que traz várias histórias das tradições do mundo espiritual, histórias da época do Evangelho. E no capítulo 4, que se chama A Família Zebedeu, Jesus vai lá e faz o recrutamento de 2 apóstolos. Esse recrutamento, que é Tiago e João, que são 2 jovens pescadores, assim, cheios de vida, e eles são filhos da Salomé. E aí a Salomé, quando eles chegam, quando Jesus os convida para fazer parte do grupo de apóstolos, né? E eles chegam em casa muito animados, porque eles tinham escutado na véspera Jesus pregando, tanto eles como a própria Salomé. Eles estavam muito animados com a possibilidade de servir a Boa Nova e atender essa convocação de Jesus. E aí Salomé, obviamente, que era uma pessoa muito generosa e ficou muito, também, era uma pessoa sensível, ficou muito impactada com isso, a mãe deles, mas pensou, peraí, ele, de repente, ele é um emissário de algum príncipe, esse reino aí dos judeus, esse reino de Deus que ele falou que está se aproximando, e de repente esse cara vai governar e eu preciso garantir a vida dos meus filhos. E foi ter com Jesus. Quando ela foi ter com Jesus, ela falou, Senhor, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que meus filhos sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como 2 figuras nobres do teu trono. Jesus, obviamente, sorriu e olhou para ela com um gesto muito bondoso e disse assim, antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Ou seja, as mães querem sempre o melhor para os filhos e sempre projetam e imaginam que os filhos vão alcançar esse lugar especial no mundo. Algumas vezes esquecem, como Jesus depois em seguida lembra para o próprio Zebedeu, que a Salomé ficou um pouco envergonhada, foi para casa, encontrou o Zebedeu e falou, Zebedeu, vai falar lá porque o negócio aqui não ficou tão bom. E aí Jesus explica a Zebedeu que os homens nunca amaram os profetas. Com Moisés, com João Batista, via de regra, a humanidade não gosta muito de pessoas que dizem a verdade e que vêm fazer mudanças. As pessoas geralmente são vistas com nós temos probleminhas para mudar. Mas também, quando Jesus falou sobre isso, falou, olha, essa construção do reino é uma construção dolorosa. E quando eu observei essa história, eu pensei nas dores que a vida pode trazer, as mães querendo, imaginando que vão entregar o melhor de si para os filhos e que os filhos vão poder alcançar esse apogeu, esse bom lugar, e ao mesmo tempo esquecem que a vida vai apresentar alguns percalços. Então, o ponto é, ensine o seu filho a errar. As mães têm ensinado os filhos a errar, têm preparado os filhos para o mundo. E aí, para complementar, só para entregar para vocês, eu lembro da série Black Mirror, que fala daquele futuro distópico. Tem um episódio chamado Archangel. Não sei se vocês viram já. Quem não viu ainda, dá uma olhada. Não, nem Larissa, nem a Rosana, a Dani também. Não sei se viu. É o seguinte, no futuro distópico, e que a mãe topa fazer parte de um experimento que coloca uma coisinha na cabeça da filha, um chip, que controla o que ela pode ver, o que ela pode ouvir, etc. De maneira que a menina, quando vai crescendo, ela faz parte daquele experimento, ela vai crescendo e se ela se estressa com o cachorro e fica com medo, o cachorro latindo para ela na vizinhança, o dispositivo atua no canal auditivo dela, ela não escuta aquele cachorro. Se ela vê um colega se cortando na escola, o dispositivo embaralha os olhos dela para ela não ver sangue, porque ela se estressa, o cortisol eleva e etc.
Ou seja, ela entra no nível de superproteção, inclusive ela tem um tablet que ela consegue ver pelos olhos da criança. E aí eu não vou dar spoiler, mas tem alguns momentos que ela faz isso e ela vê coisas que a mãe não gostaria de ver a filha fazendo por meio dos olhos da filha. Mas eu queria trazer isso para vocês, essa reflexão de quando é que há o exagero. A gente vê mãe, e muitas vezes a mulher se torna mãe e destrói também o casamento, pega os filhos, bota na cama, então pare de ter uma vida com o marido. O pai também faz isso, mas eu estou trazendo aqui a questão da perspectiva da maternidade, quando os filhos entram e ocupam espaço que destroem com o resto, com a relação conjugal, muitas vezes, e quando a mulher super protege, o homem, quando nós como educadores ou pais super protegemos e transformamos aquela entrega, que é uma entrega com amor, numa pegadinha no futuro, porque a criança não vai estar preparada para viver a vida como ela é. Vou começar por Larissa mesmo, aí que Larissa demorou um pouco mais para falar, e depois eu queria distribuir com vocês. Aí eu vou pedir, então, ajuda à disciplina positiva, que é quem tem me ajudado com essa temática em casa. Porque na educação, e aí vai para mãe, para pai, para tio, para todo mundo que de alguma forma tem seres a educar, inclusive evangelizadores. A nossa tendência é reproduzir o que a gente recebeu. Mesmo quando a gente não gosta do que recebeu, é o parâmetro que temos, inclusive para fazer o oposto do que recebemos, né? Então, é muito comum que a pessoa, por exemplo, que teve ali uma forma de educação muito autoritária, de não pode se justificar, não pode falar nada, é assim, acabou, ela tem uma grande tendência ou de reproduzir esse modelo, porque é onde ela sente segurança, ou de também fazer uma coisa muito oposta a isso e cair no extremo da permissividade. De não, filhinho, pode tudo, não, pode fazer, porque fica uma coisa até que o Rossandro fala bastante, esse excesso da permissividade, da pessoa que fica com medo do filho não amar, não gostar do pai, quer ser amigo. E então existe essa, quando a gente olha, inclusive historicamente, os nossos contextos educacionais, existem exceções, mas de uma forma mais geral, a gente vai perceber que enquanto existia ali o patriarcado, de forma, né, mais evidente, o homem como a voz central da casa, a mulher mais silenciosa, sem muita chance de contestar algumas coisas, isso estava estabelecido de tal forma que a principal estrutura educacional familiar e também na escola era esse autoritarismo. Eu mando, você obedece, papéis muito claros, pouca flexibilidade. Quando veio uma geração seguinte, o que aconteceu? Não, isso não deu certo, e aí a gente vai entrar em direitos humanos, direitos das crianças, Estatuto da Criança e do Adolescente. Algumas coisas vão sendo contestadas, algumas práticas vão sendo proibidas, inclusive, para quem não sabe, algumas coisas são proibidas. E os pais começam, então, aqueles que tiveram como referência o autoritarismo, se veem impelidos ou convidados a fazer diferente. Por outro lado, eu não sei se alguém aqui, antes de ser pai e mãe, foi assim para a escola aprender como que faz. Acho que não, né? A maioria de nós, assim, recebeu o filho, educa agora aí, vai o que você tem. E aí você pode ser pedagogo, você pode ser licenciado no que for, letras, psicólogo, e você passa os mesmos desafios, a verdade é essa. E aí, na hora que aquela criança tão fofinha, tão legalzinha, vai mostrando para que veio, né, vai começando a apresentar esses primeiros desafios, você não sabe muito o que fazer. Então, ou você usa essa referência, aquela vozinha que a gente internalizou, aquelas frases prontas que o nosso pai falava, que a nossa mãe falava, ou aquela coisa do não quero ver, faz o que você quer aí, faz o que você quer. Ou a gente vai assistindo esses programas que ficaram na moda e que eu não vou nem repetir o nome, de faz dessa forma, né? Modelos que vai dar certo para todo mundo. Faz dessa forma, bota ali no cantinho, faz não sei o quê. As pessoas vão, na verdade, se sentindo muito perdidas do que fazer, e como elas não encontram segurança
nessas novas práticas, não foram, inclusive, preparadas para isso, elas vão, ora, utilizando um modelo mais autoritário, ora, um modelo mais permissivo, e aí pera, uva, maçã, salada mista. É muito comum, inclusive, a oscilação. O pai ou a mãe, às vezes, vai com muita força, né, grita, aí depois se arrepende, sente culpa. Não, filhinho, vem aqui. Aí vai para o excesso da permissividade. E aí, às vezes, vai nessa oscilação. O que eu hoje penso, né, no que eu estudo e o que a disciplina positiva propõe, e que eu acho que, assim, é uma ferramenta, são várias ferramentas, na verdade, que pode nos ajudar. Qual que é o raciocínio? A criança, na vida de criança, independente do que a gente impõe, ela vai experimentar frustrações. Toda criança vive frustrações. Hoje mesmo aqui em casa, a Marina estava ali brincando, daqui a pouco ela derramou o suco que ela estava tomando e não tinha mais daquele suco. Para o universo dela de criança, é uma frustração, porque não tem outro suco, derramou e não tem mais para tomar. No modelo autoritário, o que era capaz dos pais fazerem? A criança já está frustrada por uma conjuntura que aconteceu, e no modelo autoritário, por quê? Eu falei que você ia derramar. E aí a gente piora a situação da frustração. A gente pega uma situação artificial, que é o grito, que é a humilhação, e a gente piora a frustração que já existia. No modelo permissivo, o que acaba se fazendo? Não, filho, vai brincar que eu limpo aqui, vai brincar lá, tudo bem. Ou então o pai até sai de casa, pega o carro, vai no mercado, porque a criança não pode ficar sem o suco, não suporta ver a criança sofrendo. Quando, em verdade, essa oportunidade da frustração que acontece numa situação espontânea é a forma de treinar esse ser a lidar com as pequenas frustrações, que é o que vai possibilitar, como se fosse ali um tijolinho que vai possibilitar lidar com a nota ruim na prova, com o namorado que não quer mais namorar, com a perda do vestibular e até mesmo com desafios ainda maiores. A gente não aprende lá na frente, a gente vai aprendendo com essas pequenas frustrações. Então, o que seria, por exemplo, eu não gosto de dar assim receita de bolo, mas o que seria mais convidativo para uma situação dessa? Se a gente derrama alguma coisa como adulto, como que a gente gostaria que as pessoas lidassem conosco? Será que piorassem a situação, falassem o quanto a gente é desastrado, que a gente sempre faz isso? Ou que de repente, naturalmente, pegassem um pano e falassem, vamos limpar? Porque a gente, como adulto, também não derrama coisas? Eu, pelo menos, derramo. A gente, como adulto, também não erra? Então, ter aquela pessoa que está o tempo inteiro só mostrando o quanto a gente não sabe, o quanto a gente é fraco, o quanto a gente erra, se para a gente, como adulto, isso não é um caminho que nos torna mais fortes, pelo contrário, isso vai fortalecendo a nossa máscara, a nossa necessidade de mostrar que a gente é muito bom, quando por dentro a gente está fragilizado, a gente se sente inferior, a gente se sente fraco. E quando as coisas acontecem, quanto mais naturalmente as pessoas lidam com a situação, nos permitindo resolver a situação, porque se quebra uma coisa de vidro, a criança não tem como resolver. E aí também a frustração faz parte ela entender que tem coisa que ela vai poder ajudar e tem coisa que ela não vai poder ajudar. E se ela chora, se ela esperneia, se ela grita, não tem problema, faz parte da vida. Como adultos, a gente também não precisa aprender a lidar com a nossa raiva, com a nossa tristeza. Quando a gente assiste lá o filme Divertidamente, a gente não percebe, a criança não vai entendendo ali que todas aquelas emoções habitam a sua existência e que ela vai precisar aprender a lidar. Então, à medida que a criança lida com as frustrações e que o adulto ajuda a criança a lidar com a frustração sem piorar a frustração ou sem retirar a frustração, eu entendo que esse é o treino que a gente precisa fazer para esse adolescente, para esse adulto que vai viver frustrações e que não vai ter a mãe e o pai do lado para resolver por ele, ou que não deveria ter a mãe e o pai ao lado para resolver por ele. Fiquei pensando também na questão dessa oportunidade que representa ter esse filho, né? Porque, como a Larissa disse, ninguém vem com um guide, né? Não tem, ninguém vem já com
um livrinho, a gente não fez um PhD para ser pais, mas eu acho que aí o Espiritismo ele colabora muito, porque nos traz essa consciência da oportunidade, vivendo primeiro uma fase onde você é formado por pais ou alguém que te educou, e depois vivendo uma outra fase onde você vai aplicar no outro aquilo que você aprendeu. Então, eu penso que é um grande processo terapêutico de autoconhecimento você ser pais, porque é como se você tivesse que rever tudo. Né? Você fumou na juventude porque você achava muito legal, era bacana, todo mundo fumava, e quando chega naquele momento você fala, ixi, se eu fumar vou dar mau exemplo ao meu filho, então eu tenho que rever isso que eu fiz, porque eu fiz num outro momento. Então é como se a gente, quando chegasse nessa fase, tivesse que rever aqueles valores, né? Eu gritava, eu xingava, eu fazia coisas que agora, se eu fizer na frente do menino, da menina, eles vão repetir. Então eu tenho que rever meus valores para poder educar. Então, para mim, eu vejo como uma grande oportunidade do espírito, dentro da mesma encarnação, viver outra, ele reencarna como faz, né? Porque ele vai entender por que os pais fizeram tal coisa com ele, por que ele, né, precisou, por que quando minha mãe chamava de volta, falava, não, você não vai sair se deixar a toalha molhada em cima da cama, né? Você deve ter vivido isso, eu vivi, minha mãe fazia isso, volta, e a gente morrendo de vontade de sair para se divertir. Mas hoje a gente entende e nunca a toalha fica na cama e a gente consegue passar valores para frente, né? E a gente consegue perceber aquilo que os pais fizeram. Então, eu acho que a gente se colocar nessa posição de educadores, mas também se colocar na posição de que nós não somos, nós não temos a verdade. Então, você está ali, naquele momento, também reaprendendo com aquilo que o filho está propondo para você. Porque o filho é uma nova geração, é um novo momento. São coisas que você passou, são coisas que você nunca viveu, essa fase eletrônica, são coisas que muitos de nós nunca vivemos. Né? Então, é você entender que você está se reinventando junto. Você não é o dono da verdade. Então, eu acho que isso ameniza esse poder que você quer ter sobre o filho e, ao mesmo tempo, falando sobre essa questão da mãe super proteger, para mim, também o Espiritismo colabora, porque vai trazer essa visão de que a gente vem não para ser dono desse filho, né? E nem para poupá-lo, porque hoje eu vou fazer uma live que é aprendendo com a dor. Então, nessa live, Aprendendo com a Dor é um dos 12 temas que a gente aplica no projeto para as pessoas que estão enlutadas. É a gente entender que, sem o aprendizado da dor, a gente não cresce, ele faz parte de como essa engenhoca foi feita para a gente, nesse momento de planeta Terra, né, em outros planetas pode ser diferente, mas nesse momento, a dor ela é muito representativa, ela colabora muito para que a gente cresça. Então, se eu tenho esse olhar espiritual e entendo que as dores que meu filho possa passar vai ajudar que ele cresça, eu vou incorporar na minha educação essa visão. Se eu ainda não entendo e acho que a dor é um castigo de Deus e vejo ainda esse Deus castigando, eu vou tentar poupar meu filho. Então, acho que esse comportamento tem muito a ver com a visão que você tem também do que representa o espírito que está aqui na vida. E isso vai fazer a diferença na educação. Então, ampliar a visão é uma das funções da maternidade e da paternidade. Sempre ampliar. Só comentando rapidamente aí uma amarração do que a Larissa falou com o que a Rosana falou, é justamente o olhar das constelações familiares é esse que amplia e que vê o que vem se intrincando ao longo das gerações e que dentro daquele pêndulo que a Larissa falou, que ora eu estou repetindo, ora eu estou negando, né? E como que eu encontro esse terceiro elemento, esse modelo novo? Então, é sempre essa história. A cada encontro de uma mãe e de um pai, vem um filho, vem o elemento novo. E ele vai um pouquinho mais além, ele vai um pouquinho mais adiante no muito que ele recebeu, que foi o possível daquela mãe e daquele pai. E quando a gente se torna mãe e pai, e a gente, toda a cobrança que a gente jogava em cima dos nossos pais, a gente vê que não é nada simples ser mãe e ser pai,
Aí você pensa, puxa vida, né? Quem sou eu para criticar minha mãe, meu pai? Eu estou vendo agora o tanto que eu estou batendo cabeça para conseguir encontrar a minha própria forma, né? Então, eu acho que é sempre esse pêndulo que vai nos levando para esse lado, esse olhar que amplia e que observa essa dinâmica que, normalmente, quando eu estou presa nesse pêndulo, o que eu estou fazendo? Eu estou super protegendo a minha criança ferida projetada no meu filho. Eu estou tratando meu filho, jogando nele aquilo que eu sinto que faltou para mim. E é algo muito inconsciente. A gente não faz isso por mal. A gente faz isso porque isso ainda está na sombra, isso ainda não saiu como potência de aprendizado para que eu possa burilar, jogar uma luzinha sobre isso e transformar isso em conhecimento mesmo adquirido e em proposta renovada na minha atitude. Então, leva um tempo para que eu vá, né, burilando esse aprendizado, e aí é que eu falo, né, eu como mãe, com todos os excessos que eu cometi, ora super protegendo, ora tentando repetir o que eu tinha aprendido com a educação super rígida que eu tive, eu fui encontrando, peraí, o que pode ser novo em mim, e o que eu posso olhar com naturalidade para o processo de como foi, porque é de onde eu venho. Então, quando nasce um filho, nasce também uma mãe e nasce também um pai. E a gente tem que entender essa naturalidade ao mesmo tempo, né, buscando esse novo, buscando essa nova possibilidade. E eu percebo, Jaime, só para responder a sua pergunta original, com relação a essa superproteção, porque eu até tenho uma poesia que eu gostaria, depois, se você me permitir, no final da live, talvez, se você me permitir ler. Reclamar. Ela tem tudo a ver justamente com esses dois que chegam, e esse lugar dessa mãe, desse forninho, né, chama Mãe Casulo, essa poesia minha. E assim, a gente é isso. Naturalmente, a nossa energia é o casulo, é a barriga, é aquilo que a gente está ali pressionando e segurando. E é aí que entra o pai, sabe? É aí que entra o pai e que ele vira essa forma diferente de ensinar quando está em casa. A gente, lá no comecinho, fica olhando, pô, mas você não está trocando fralda direito. Olha só, né? Deixa eu trocar a fralda do meu jeito. O pai vai trocar do jeito dele. O pai, meu esposo agora está cuidando dos 3 e dando café no domingo, enquanto eu estou fazendo isso aqui, do jeito dele, não é o meu jeito. E aí, justamente quando eu consigo dar lugar para essa relação para o pai, Freud dizia, né, que é só a mãe que traz o pai para a relação com o filho. Nas constelações a gente percebe que o pai, ele traz a relação do filho com o mundo. Então, a mulher dar esse espaço, dar esse lugar ao pai no relacionamento com o filho, é justamente deixar esse filho exposto à frustração também, ao que acontece lá fora, que é diferente daquela proteção do materno, né? Ao divertido, aqueles vídeos que a gente recebe dos pais brincando com os filhos, sabe? A mãe, ela fica assim, ai meu Deus, vai machucar, né? E o pai vai explorando e experimentando por meio dessa alegria, né? Desse jeitinho novo, que não é esse da superproteção. Então, é bem importante sempre a gente nós como mulheres, darmos esse espaço, e muitas vezes as pessoas falam, mas o meu marido não ficou presente, ele não conseguiu ficar, eu criei meu filho sozinho. Ainda assim, na psique daquela criança, né, a ausência, ela tem também um papel que frustra, e que tem uma experiência nisso daí, como que essa criança ao longo da vida vai ressignificar essa relação com esse pai, né? E aí, novamente, o Espiritismo vem nos dar a mão para a gente poder aprender a lidar, como o próprio Divaldo Franco, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no final do filme, né? Porque mostra ali a relação conflituosa que ele teve com o pai, e ele percebe o quanto aquilo também foi fundamental na formação dele. O quanto aquilo era uma forma do pai amá-lo, era uma forma do pai protegê-lo. Eu entrevistei também o artista que fez o pai dele, né, o seu Francisco, e ele dizendo exatamente isso, que a vivência que ele teve era de um amor incompreendido, né? E como que aquilo também, de uma certa forma, naquela resistência do pai, empurrou o Divaldo para ir mais ainda para o caminho dele. Não que a mãe fosse boa e o pai fosse o algoz, não é isso. É uma dinâmica que, de uma forma muito inconsciente e misteriosa, ela se autocompensa
e vai atuando sobre esse filho, e nesse encontro, algo muito interessante e muito novo pode acontecer. Por isso que a gente tem os pais que a gente precisa, né? O Espiritismo é muito claro nisso. Os pais que vão ativar em nós aquilo que nós precisamos para caminhar. Então, claro, é muito melhor a gente aprender num processo amoroso, muito mais fácil e gostoso ainda. Mas é muito também, muito aprendizado, aprender na ausência, na escassez. Porque a escassez também nos dá vontade de ter. Você tem vontade de formar sua própria família porque você foi abandonado. Você tem vontade de tratar o outro melhor porque você foi abusado. Então, às vezes, nesse aprendizado que a gente sabe que é doloroso, ninguém está dizendo que não é e nem é para ser negado, isso tem que ser validado, reconhecido e amenizado para que não se repita, mas também vem daí um grande aprendizado, né? Então, nós precisamos validar todas as expressões que o espírito passa na vida, justamente para que a gente perceba, a gente só vai poder aprender com a dor se a gente validar as experiências que a gente teve, né? E muitas vezes a gente só quer ter experiência gostosa, e o Espiritismo vem quebrar isso, porque ele vem dizer, a experiência é experiência. Quando é gostoso, é gostoso. Quando é doloroso, mas tudo é válido. Então, nós precisamos validar a dor para que ela possa ser incorporada como um processo de crescimento do espírito, sem dúvida. É verdade, pessoal. A gente seria tão bom que o mundo de regeneração que passa nas nossas cabeças, em especial dos pais, das mães, para os filhos, né? Imagina, não, meu filho não vai sofrer, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E muitas vezes é um tipo de ilusão que nós colocamos na nossa cabeça e esquecemos de prepará-los para errar, prepará-los para também situações que são situações que nós sabemos que vão acontecer, e algumas vezes nós também nos eximimos disso, né? Nós abstraímos esse nosso potencial de fazer com que eles se preparem para isso. Outras vezes nós exageramos. Não, está tudo ruim, o mundo está todo errado, tenha calma, não confie em ninguém. E aí o que passamos é exatamente o que cada um de vocês falou agora, de alguma forma, que é projetamos as nossas impossibilidades, os nossos sonhos, algumas vezes também, e acaba que a realidade efetivamente escapa, porque uma hora vem a nossa dor fazendo com que o mundo se torne mais cinza do que ele efetivamente é. Outra hora vem a nossa esperança, os nossos sonhos frustrados, e aí se projeta em, meu filho não vai passar por nada que eu passei. E isso acaba que gera uma certa lacuna, mas sempre bom lembrar, que a Larissa falou, não tem manual, que a Dani falou e a Rosana também falaram que os pais, eles depositam o melhor que eles podem para nós. E muitas vezes nós culpamos os pais, culpamos as nossas mães por falhas que aconteceram no passado e que fizeram com que nós identifiquemos em nós mesmos alguns probleminhas, e ao invés de trabalhar isso, acolher, compreender, colocamos a culpa em quem veio antes de nós, esquecendo que quem veio antes de nós deu aquilo que foi possível e que era necessário para que nos tornemos quem nós somos, né? Pessoal, a gente está se aproximando do final. Teve gente que já perguntou, Rosana, onde vai ser a sua live? Para você já divulgar. Vai ser às 7 horas da noite, do horário do Brasil. E ela vai passar no nosso canal do YouTube, Projeto Acolher Perdas e Luto, e também vai passar na Rede Amigo Espírita e na TV7. Então, maravilha. Tá vendo, Aldinha, nossa amiga aí de Recife, que estava perguntando, já está sabendo. Divulguem, por favor. E aí, gente, eu queria pedir para vocês para fazer uma breve consideração final, quem tiver alguma coisa, alguma mensagem que está tocando o coração aí para trazer, porque, como eu falei, estamos nos aproximando aqui do final, temos mais 5 minutinhos até encerrar a nossa live. Eu queria já agradecer a todo mundo, pedir mais uma vez que compartilhem esse vídeo, deem um like em todas as
emissoras, em todos os canais que vocês estão assistindo, para poder ajudar esse conteúdo aí mais longe, tanto conteúdo lindo sobre maternidade, com essas pessoas aqui que vocês não imaginam, mas essas 3 mulheres que estão aqui falam sobre absolutamente tudo. Vocês entrem no canal da Dani, no canal da Rosana, no canal da Larissa, que vocês assim vão ficar encantados com o conteúdo que elas trazem. Inclusive a Larissa tem um programa na Rede Amigo Espírita, que é antes do meu programa. Ela faz o estudo de um livro, né, Larissa? Ela faz às 7 e eu às 8, toda segunda-feira. Então acompanhe também o estudo que a Larissa vem fazendo, que é incrível, é assim, de altíssima qualidade, que nos traz reflexões e muito aprendizado. Então está com a palavra vocês para a gente finalizar a nossa live de hoje. Bom, eu vou falar primeiro. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, as perguntas instigantes e interessantes. Gostaria de agradecer o convite, Jaiminho. Adorei conhecer tanto a Dani como a Larissa, foi maravilhoso para mim. Vamos trocar figurinhas, meninas, vai ser muito bom. E o que eu gostaria de trazer sobre a maternidade, se você tem dúvida, está passando um momento agora de dúvida, sempre pense que a maternidade é uma possibilidade evolutiva enorme, porque, para mim, depois da maternidade, mudou completamente a minha vida. E é uma luz, mesmo você não podendo manter o filho, no caso os meus 2 filhos faleceram, mas, mesmo assim, não é a presença do filho, é a experiência desse amor incondicional que faz com que a gente consiga, inclusive, entender que a trajetória do filho é pessoal, é diferente da sua, cada um tem a sua parte a contribuir. Então, venha contribuir sendo mãe, trazendo uma vida para ter essa mesma oportunidade que você teve de poder ganhar essa experiência, de estar na matéria. Obrigada, gente. Eu vou falar para deixar a Dani finalizar com o poema que ela disse, que eu adoro também poemas. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E minha mensagem final é que, como mães, pais, avós, educadores em geral, nós possamos aceitar a nossa imperfeição, o nosso não saber, porque a gente não sabe muita coisa, mas tem uma coisa que a gente sabe, é que a gente vai errar muitas vezes, e é sempre tempo de reparar, porque aquilo que fica para os nossos filhos não são só as lições que a gente disse, aquela conversa incrível, mas os momentos em que a gente também soube se mostrar vulnerável, soube dizer, olha, naquela hora eu errei, foi demais, passei do ponto, eu não estou legal, porque os nossos filhos são imperfeitos como nós também somos. E à medida que eles percebem esse nosso lugar de humanidade, essa possibilidade de reparar, de voltar atrás, de pedir desculpas, isso é lição para a vida do espírito também. Um abraço a todos e muito obrigada. Bom, Larissa. O poema agora. Sim. Eu só queria dizer uma coisa, Larissa. Uma vez veio uma frase para mim dizendo que o erro é o caminho mais próximo do acerto, né? E um acerto, ele é feito de vários tijolinhos, assim, né? Que são vários errinhos que a gente vai se construindo, né? Então, eu quero muito agradecer por ter recebido esse convite seu, já minha confiança de me convidar para esse espaço e conhecer essas 2 estrelas, Rosana, Larissa. Amei encontrar vocês e quero estar bem pertinho de vocês de hoje em diante. Eu também. E assim, agradecer a oportunidade, porque é sempre tão maravilhoso, né, a gente olhar para esse tema que é tão cheio, tão lindo. E nesse mês dos pais, falando já desse encontro, eu vou convidar todos vocês a fecharem um pouco os olhos e sentirem aí de onde vocês vieram, desse amor. Atrás de você, se sente a sua mão, uma mão esquerda sobre o seu ombro esquerdo da sua mãe, sobre o seu ombro direito, a mão direita do seu pai. Você poder olhar que você é filho de um amor, filho do sim que um deu ao outro, um amor humano,
um amor imperfeito, comum, um amor entre terráqueos que estão aqui experimentando, aprendendo juntos. Então, que a gente possa se sentir filhos desse encontro, filhos desse amor. E eu vou ler para vocês essa poesia chamada Mãe Casulo. Tal qual casulo, é na mãe que a vida acontece. Proteção, calor, alimento, forno a forjar a vida e criar o aparelho de voo. Para amadurecer, a borboleta tem suas asas fortalecidas por meio da pressão que faz contra a parede do casulo. O pai viço é a força que corre nas asas, por meio desta pressão contra o casulo. Ele as impulsiona e prepara. Confia que um dia estarão prontas para romperem o casulo e alçarem voos mundo afora. A cada esticada que as asas dão dentro do casulo, este viço alcança mais e mais as extremidades das asas, até que estas estejam plenamente irrigadas e prontas para sentir as brisas dos céus. Cortar a superfície do casulo antes da hora resulta em uma borboleta com asas débeis, sem energia. A pressão do casulo contra as asas muitas vezes incomoda os filhos, até que eles reconheçam que, sob esta força, são levados a tornarem-se ainda mais potentes. Quanto maior a pressão do casulo, mais forte a borboleta precisa ser. Assim acontece também entre mães e filhos. Reconhecimento e gratidão são a chave para a transição. Por favor, mamãe, preciso de sua bênção para seguir. Diante deste clamor agradecido e sincero, mesmo o casulo mais resistente relaxa e abre passagem para ver seu filho voar. Sabe que sua lembrança estará para sempre impressa nos milimétricos desenhos das asas. Intui que seu amor se expressará a cada batida destas pelo ar. Então, a mãe casulo se abre, em solo e plena de esperança. Se embevece ante a beleza que, junto à força do pai viço, co-criou. Nesta ode ao processo da vida, bendigo as alegrias e experiência de ser casulo, viço nas asas, borboleta a voar. Que lindo. Você está sem áudio, Jaime. Você está sem áudio. Mute. Só abrir o seu microfone. Agora. Beleza, obrigado. Você gravou, Dani, esse poema aí? Você gravou e colocou no YouTube? Grava e coloca no YouTube pra gente. Tá bom, É pode lindo. deixar. Lindo demais. Quando você tiver oportunidade, óbvio. Pessoal, muito obrigado. Dani, Larissa, Rosana. Foi maravilhoso. O pessoal que está aqui também pela TV7, todas as outras emissoras que estão nos transmitindo. Foi um domingo maravilhoso. Uma outra coisa que eu queria falar era que na próxima semana nós teremos o Otávio aqui falando sobre pais, sobre paternidade. Então vai ser incrível também. Queria mandar um beijo para minha mãe, Dona Clélia, que está nos assistindo aqui também. E desejar a todos um domingo maravilhoso. Continuem aqui na TV7 acompanhando o evento que está tendo em homenagem a Chico Xavier. Foi ontem e hoje, então vocês podem continuar assistindo aqui. Tem uma programação maravilhosa para o nosso domingo. Então, pessoal, beijo para todos vocês e mais uma vez obrigado por estarem aqui conosco.